Conta-se que um samurai aproximou-se do monge e, meio inquieto, disse-lhe: mestre, o que é o céu e o inferno? O monge olhou para o samurai e simplesmente começou a falar assim: como você vem me fazer essa pergunta, asqueroso, com mau cheiro, brutamontes, desejando saber o que é o céu, o que é o inferno, desse jeito truculento, ansioso, respirando fundo. O samurai tomou imediatamente o seu instrumento cortante, a espada, ergueu, e quando ele coloca a espada por sobre a cabeça, no gesto que lhe seria desferido fatal, o monge interrompe e disse: isso é o inferno. O samurai treinado respirou fundo e foi arriando aos poucos a espada e ficou pensando na grandeza daquele pequeno homem que colocava a sua vida até em risco para lhe explicar a magnitude de uma dúvida sobre uma questão tão importante para ele, tão transcendente. E quando ele acaba de fazer essa reflexão, já com a espada abaixo, o monge diz-lhe: isso é o céu. Lidar com a energia agressiva é isso. Céu e inferno estão muito próximos. Depende da forma como nós utilizamos a nossa energia. Ela pode ser mortífera, mas ela pode ser vivificadora. Dependendo do jeito que a gente vai utilizá-la, nós podemos fazer saúde ou doença, já que essa energia, trazendo a sua nascente do espírito, ela se projeta na mente, manifesto na sabedoria dos homens lúcidos, ou na manifestação equivocada dos homens doentes, paranoicos, que se sentem perseguidos e que são capazes de matar, dos tradicionalmente sociopatas, que apresentam uma agressividade profunda na mente. Ela pode se projetar nas emoções, gerando os estados de medo, as manifestações de insegurança, o jeito prepotente, a dificuldade nas relações, ou então a fluidez do contato interpessoal, a segurança com que você se posta, o jeito de você se articular com a vida e, finalmente, no corpo. Essa mesma energia, quando mal trabalhada ou bem trabalhada, ela, nessa perspectiva do espírito, da mente, do perispírito para o corpo, ela vai e lesa o corpo na área correspondente à lesão que você fixou em você. Ou ela é capaz de reverter uma doença que caminha para a malignidade quando você é capaz de fazer um movimento de perdão. Vi um paciente que pude acompanhá-lo com uma patologia grave, era um primo da doença de Hodgkin, um processo maligno, relativamente destrutivo, e que tinha muita semelhança com a doença de Hodgkin propriamente dita, que é impiedosa, e resultados profundamente sombrios. E ele descobriu que a causa da sua doença no processo psicoterápico era um aborto que a esposa fez sob o processo de cumplicidade dele. E ele tinha um nível de consciência à época que lhe dava um suporte
para não fazer, ou para perceber que fazer o aborto naquela circunstância era um ato de desrespeito ao nascituro ou ao aquele que seria a criança, ao embrião. Esse processo foi tão traumático para ele que ele fez um mecanismo de autopunição, e a doença de Hodgkin estava intrinsecamente relacionado a essa atitude de autodestruição, de agressividade direcionada para dentro. Um trabalho psicoterapêutico feito ao lado da terapia médica convencional e da terapia espírita pôde devolver ao corpo o estado de saúde. Naturalmente que no tempo lar, ele caminha hoje com serenidade, com a possibilidade de manter-se na família encarnado, de poder educar os outros filhos e com uma revisão interna do seu script de vida, absolvendo-se que ele precisava fazer isso e não fez, de um abortamento. Então, a forma como a gente lida com essa energia, ela pode gerar saúde ou pode gerar doença, a nível físico, emocional, ou a nível mais dramático, que são as doenças mentais. E esse processo se estende para a dinâmica do espírito, nas relações espirituais, nos processos obsessivos, auto-obsessivos, para o processo social, nas gangues, nas agressividades coletivas, nos vandalismos, nas guerras, nos motins, e planetária, quando nós vamos lesando o nosso planeta azul, desde a atitude de jogar um copo até aquela atitude mais perversa, quando você vai destruindo a selva de uma forma absolutamente inconsistente, imatura, inconsequente, sem nenhum mecanismo de remanejamento, sem nenhum trato ecológico. A energia agressiva leva você, portanto, do nível individual ao planetário, quando você, com as bombas que você tem hoje no mundo, capazes de destruir a Terra 30 vezes. Tal é a quantidade de instrumentos bélicos, de artefatos bélicos que nós detemos hoje. Então, mas se é capaz de fazer isso, o inverso é verdadeiro. Nós somos capazes da saúde, no nível da Terra, no nível coletivo, no nível das nossas relações com o plano espiritual e no nível corpóreo, psicológico e espiritual. Eu vou correr um pouquinho para a gente poder dar conta de se articular das perguntas e respostas. Ok, vá. Algumas formas de lidar com a agressividade. Ok. Fala. Temos formas de lidar. A oralidade, falar. Simplesmente falar. É um jeito de você poder lidar com a energia agressiva. Se não pode falar, escreve. Quando você embola o papel aborrecido, você está trabalhando a energia agressiva e de uma forma construtiva, já que é preferível embolar um papel e jogar do que fechar a mão e socar. Então, o mesmo gesto que faz eu estabelecer um processo de confrontação no embate com o outro, é o mesmo gesto que faz eu caminhar com o outro numa atitude solidária. Eu posso colocar a minha energia agressiva destrutivamente na confrontação, na competição, na mensuração de força, ou eu posso fazê-la construtivamente, apenas fazendo um movimento de redirecionamento, sendo solidário com o outro. Quando nós estamos magoados, feridos, a alternativa de falar sobre aquilo que nos incomoda, ou escrever, ou às vezes o ato de rasgar. Às vezes as crianças fazem muito isso intuitivamente, os adultos também fazem. Esse movimento é um movimento saudável. Na medida que tu colocas a agressividade ali, escoa aquela agressividade. Você põe a tua agressividade, você aloca a agressividade no papel. Porque a energia agressiva, nós estamos mexendo com fluidos. Allan Kardec colocaria no livro A Gênese, quando trataria no capítulo 14 de qualidade dos fluidos, quando enfocaria também fotografia do pensamento,
mostrando a atmosfera fluídica e detalhando que aquilo que eu penso, eu mobilizo no fluido cósmico universal uma energia que vai impregnada da qualidade daquilo que eu mobilizo, que eu empresto. Nós imaginamos que a energia agressiva, quando eu mobilizo uma energia agressiva, eu estou mexendo com fluido e eu estou mexendo com pessoas. As pessoas que estão relacionadas a. É melhor eu rasgar o papel e jogar no lixo do que eu ficar aqui pensando na pessoa. Mas aquele fulano de tal, aquela fulaninha, se eu pego ele agora. Essa é uma energia que tu estás mobilizando destrutivamente. Essa que você embolou e jogou, uma ofensa que veio pelo papel, você pega isso aqui, o que merece aqui é lixo e joga. Essa atitude é uma atitude que tu te livras daquela agressão, sem revidar a agressão, sem direcionar um processo de revide. A oralidade, tanto quanto a escrita, você falar daquilo que te incomoda. O quanto o evangelho do lar faz bem. Você poder encontrar, falar das encrencas, falar das coisas. O evangelho do lar que consegue conectar a mensagem àquela família. Não é o evangelho do lar que fica como um grupo de estudo do evangelho intelectualizante, não. É falar de mim, falar de você e tomar a página como o espaço de sustentação da nossa fala, de apoio, de iluminação da nossa fala. Então, quando eu falo, eu coloco para fora. Quando eu digo, então, por exemplo, você me magoou, eu estou magoado com você. Então eu chamo você para conversar com você. Eu vou conversar. Quando eu falo com você, eu esgoto a mágoa. Ao invés de ficar com aquele sujo dentro de mim, engolir, ao invés de eu simplesmente agredir você, revidando, ou simplesmente passar por cima de você, eu chamo você para conversar, como Jesus dizia. Se aquele se encrenca contigo, traduzindo para uma linguagem atual, chama e conversa com ele. Se tu não consegues resolver tu e ele, chama uma ou duas testemunhas. Se tu não consegue resolver, chama a igreja, chama o grupo. Mas nós fazemos ao contrário. A pessoa tem uma encrenca com a gente vai e fofoca com aquele que a gente sabe que pensa como a gente. É aquele que você diz, mas aquele salafra mesmo não merece esse perdão. Ainda diz assim. E a gente está querendo ouvir aquilo. Tanto é que a gente busca a pessoa que pensa como a gente. Ao invés de procurar a pessoa e dizer, puxa, você me tratou assim, você me fez isso. O que é que aconteceu? A gente vai procurar o entorno. A última pessoa a saber é aquela que deveria ser a primeira. E eu não falo para esgotar, eu falo para alimentar a mágoa e a raiva. É uma fala não terapêutica. Mas se eu busco um amigo confidente para desabafar, aí tem um processo curativo, terapêutico. Quando a gente fala, a gente vai esgotando as emoções, a gente vai colocando para fora. Todas as vezes que nos acontece uma coisa ruim, a gente corre e conta para alguém, né? E à medida que a gente vai falando, a gente vai esgotando aquele conteúdo. Se a nossa fala, ela tem um sentido positivo. Então, no campo da energia agressiva, é assim que se dá. O ladrão bateu a sua carteira, tirou o seu relógio, a sua pulseira. O que é que você faz? Tem alternativa. Corre atrás do ladrão, para matar o ladrão te matar. Né? Ou você sai correndo do ladrão, Deus me livre, e Deus te livre, e se salva os dois. E você chega em casa aborrecido, porque a pulseira é de estimação, essas conversas que a gente encontra para tentar tapear o nosso apego, né? É apego mesmo, não é porque ela é de estimação, né? Porque se ela é de estimação, mais um motivo para a gente se desapegar. Não, a pulseira é de estimação, aí a gente fala com a mãe, conta para a avó, conta para o irmão, conta para o tio. No final da noite a gente conta para o cachorro, porque todo mundo já foi dormir, a gente não consegue, a gente conta para o cachorro que roubou. Você devia estar lá, Bob, que você dava uma mordida na perna dele. Está esgotando. Esgota. No outro dia conta para os amigos, conta para metade da escola. No terceiro dia você está rindo. Quando lembra da pulseira, ainda fica meio aborrecido. Mas está rindo já, esgotou. Era melhor do que correr atrás do ladrão, dar do ladrão, apanhar do ladrão. Não era melhor? Não. Então, a oralidade, o ato de falar, no sentido do esgotamento, da raiva, da cólera, da irritabilidade, chega meu bem,
eu estou há 3 dias da menstruação. Eu estou com vontade de matar você, bem. Está falando, está botando para fora. Ele recua um pouco, dá um toque de humor, pronto, resolveu o problema daquele encrenca. Aí já sabe, maneira um pouco, fica meio distante, se ela pedir, ele faz logo, não faz depois. Não sobrevivem melhor? Falar. A gente precisa dizer as coisas. Nós não falamos e as coisas vão ficando acumuladas. E nós não esclarecemos. Então falar é muito bom. Escrever, às vezes foi uma coisa inconfessável, então escreva, você não pode dizer para ninguém, vai colocar em jogo a honra de alguém, você não dá conta de avaliar as consequências daquilo, escreve, depois queima, rasga, pronto, já resolveu o problema. Ontem eu estava diante de uma jovem que me disse, eu estou contando isso pela 2ª vez, o tio bulinou com ela sexualmente quando ela tinha 6 anos, ela imensa, obesa, ela foi tratar disso, e ela dizendo, então eu não consegui resolver isso, eu estou falando aqui do senhor a 2ª vez, eu falei para uma outra terapeuta, e contei essa história, e passei 6 meses para contar para ela, e eu estou aqui admirada porque eu estou lhe contando, no primeiro encontro, ela estava me contando no primeiro encontro, porque ela já tinha contado para alguém, já tinha esvaziado, tinha aberto espaço, e agora no espaço profissional, ela tinha mais facilidade de contar, e estava contando essa experiência de Marco, o quanto ela tinha raiva do tio, e bem feito quem está de cadeira de roda hoje, ela dizendo, uma aborrecida com o pobre coitado do tio, também, né, o pobre coitada dela também, e nós estávamos ali, ela não queria chorar, eu dizia, chore, ela disse, eu vou gastar toda essa caixa de lenço, aí eu botei na minha gaveta assim, eu puxei, tem um bocado de caixa de lenço, pode faltar tudo, mas caixa de lenço não pode, porque todo mundo chora, eu também puxo a caixa de lenço, ela disse, aqui é o que não falta, é lenço. Aí chorou, e gastou mesmo a caixa de lenço todinha, chorou. Por que não chorou? Porque segurou a mágoa, engoliu. E aí, para se defender da agressão sexual, porque o homem é perigo para ela, é ameaça, ela começou a engordar. Engordar é um dos jeitos que ela arrumou, foi uma das armaduras que ela se vestiu para não correr risco de ser agredida novamente. Não era ela, aquela mulher hoje, 39 anos, era a criança de 6 que está dentro dela, que ainda não resolveu essa encrenca, uma memória que está dentro dela, que ainda não resolveu isso. Se ela tivesse a oportunidade de ter falado mais sobre isso, ou num dado momento que já soubesse, começasse a escrever como se escrevesse a um amigo, a alguém, e depois rasgar, jogasse fora, talvez ela não precisasse ter feito essa obesidade, para se proteger, porque quem fica obeso, não é ela no aqui no agora, é o lá então, a criança de 6 anos, que está dentro dela, impondo essa estratégia de defesa, mas esse mecanismo ela pode abrir mão na medida em que ela colocar para fora. Então escrever às vezes é uma boa estratégia, né? Respirar é um dos mecanismos extraordinários de comunicar. Quando você está agressivo, respire. Respirar, botar para fora a agressividade. Uma das técnicas extraordinárias que a gente tem para ter saúde é respirar. Nós podíamos até fazer esse processo aqui. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. É usar a respiração como recurso. Mas eu vou explicar, a gente não vai fazer, mas eu vou explicar. A gente expira raiva. Põe para fora a raiva. Inspira e expira a raiva. Inspira e expira a raiva. Inspira o sentimento oposto e expira a raiva. Inspira o sentimento oposto, a mansuetude, a brandura, e exterioriza a raiva, ou a mágoa. Pega o sentimento oposto, inspira e solta. E respira naquele lugar que agora você identificou. Teve gente que cuidou na região pélvica, outro no ombro. Então, respira como se estivesse colocando aquela energia ruim que está acomodada ali,
num campo energético, a nível do perispírito, do campo vital, do duplo, e põe para fora. E inspira suavidade, ou saúde, ou paz, naquele local. O pulmão não chega aqui, mas a mente chega. Então tu inspira lá, ou inspira na pele. O pulmão não chega aqui, porque tem o diafragma, ele não desce até aqui. Mas você pode, com a mente, inspirar saúde na pelve e soltar aquela agressividade, aquela mágoa, aquela coisa ruim, aquele ódio, aquele fúria, sei lá o quê, e botar para fora pela inspiração. Faça isso. Se você fizer isso, eu duvido que você não melhore. Isso é uma das técnicas utilizadas pela medicina tradicional, alternativa, ou oriental, ou transpessoal. É um dos recursos. Então a respiração, ela é muito importante, porque quando a gente fica agressivo, a tendência da gente é trancar a respiração. E a gente perde a fluidez, a gente fica ofegante. Há um descompasso, porque a gente entrou sistemicamente no descompasso. Então, nós perdemos a fluidez da inspiração e da expiração. Então, respirar é uma das estratégias de poder trabalhar a nossa energia agressiva. Trabalhar, já falamos. Está com raiva? Lava o banheiro. Lava o banheiro. Acabou? Lava a louça. Acabou? Lava a roupa. Mas já está limpa, lava de novo então o banheiro. Gente, o trabalho, vamos dizer o Chico para aquela jovem obsediada, minha filha trabalha até você cansar. Quer dizer, quando ela cansa, você só cansou, porque você não pode trabalhar. Então, trabalhar é fantástico. Aquela energia que eu tenho para derrubar um muro, eu tenho para construir um muro. Para destruir a casa, eu tenho para ajeitar uma criança socialmente carente. Então eu coloco a minha energia na periferia, para colocar a minha agressividade a serviço do bem. Essa experiência, trabalhando com meninos de rua em Belém, nós tínhamos bastante. Aqueles que eram os mais, tinha um especialmente, que ele era um danado para roubo, ele era utilizado, porque ele tinha uma facilidade de entrar nas casas incríveis, uma habilidade que ele tinha com as mãos para romper com as fechaduras, com os cadeados, era uma coisa incrível, com os trincos, com os ferrolhos. Ele era um menino mais tarde, que melhor desempenho tinha no artesanato. Ele fazia as melhores peças no artesanato, usando a habilidade que ele tinha nas mãos. A mesma energia que ele tinha para roubar, agora ele tinha para construir, para produzir. Então, quando você estiver com muito bravo, trabalhe. Se tiver mais ainda, trabalhe um pouco mais, até você cansar. Quando você cansar, já viu duas pessoas brigando? Eu já vi. Duas brigando, onde nenhuma ganha a outra. E vão brigando. Chega no final, fica sem graça, porque não tem mais força de se espancar. Eu vi uma experiência que foi para mim muito engraçada, que eram dois colegas de turma da escola, dos adolescentes, e eles se desafiaram, foram para a praça, nós fizemos a roda, nós não, eu era apenas um espectador, coitado. E aí, aquela brigalhada, plá, e no final, eles cansaram, e eles perderam as forças de se dar um no outro. Aí você dizer, se abraçaram, ficaram abraçados. Tudo bem. E saíram, quer dizer, podiam se abraçar desde o início, precisava se espancar para poder se abraçar. Que nem casal, se espanca, se briga, depois se abraça. Pega desculpa para o outro, se abraça. Não consegue trabalhar as suas encrencas, usa uma agressividade, depois não sabe como resolve e se abraça. Uma tentativa de resgatar os nós agravados aos nós que já existiam. Então, o trabalho é você colocar a sua energia. De tanto você trabalhar, a agressividade se esvai. Às vezes o processo é dramático, você precisa de um apoio terapêutico de um profissional da área. Um médico, um psicólogo, um psicoterapeuta. Às vezes você precisa de remédio. Às vezes você está tão descontrolado. Às vezes você está tão fora de si. Às vezes desenvolve uma patologia psiquiátrica e precisa de medicamento. Às vezes emocionalmente você está tão afetado que você precisa de um apoio, de um remédio. Medicamento alopático, homeopático, floral. Aterrar é jogar a energia para baixo, é caminhar. Nada melhor, diziam os nossos avós. Quando está morrendo, você vai dar uma volta no canto do quintal, né? Era sabedoria. Olha, gente, os nossos avós, e como eles eram sábios, né? Não tem coisa melhor do que dar uma volta.
Quando a gente está aborrecido, dá uma volta no quarteirão. Não passou, dá duas. Na terceira passa. Porque há um movimento energético que se faz, você caminha, gasta energia e faz um movimento de conexão com a terra através do seu corpo, do ponto de vista psicológico. Esse é uma atitude terapêutica que você pode conseguir esse processo de aterramento, seja através de algumas técnicas que eu não vou explicar porque são processos terapêuticos, ou de andar, simplesmente andar é uma forma de aterrar. Vocês já perceberam que aquelas pessoas mais agressivas, quando estão, por exemplo, surtadas, esquizofrênicos, eles querem sair de casa, se você deixa ele sair, sai, andando. Aí eles se acalmam, aí voltam para casa. Por quê? Porque eles colocam aquela energia desequilibrante, agressiva, para a terra. E o andar é uma forma de trazer para a terra. Gritar, por incrível que pareça, às vezes um bom grito libera raiva. Ainda agora, alguém nos perguntou aqui sobre essa questão do gritar. E eu estava lembrando de uma amiga, que os filhos estavam aborrecidos com mãe. Então, aborrecidos aí, ela é uma mãe muito acolhedora. E o que é que você quer fazer para trabalhar essa agressividade? Não, mãe, eu quero gritar. Dentro do carro, 3 pimpolhos, sol quente. Ela disse, tá bom, então vamos gritar. Fecharam os vidros e botaram-se os 4 a berrar, porque ela berrou também, que ela não ia ficar sobrando nessa, né? Berraram, depois estavam todos rindo, porque ficaram pensando o que é que ia pensar os outros caras do carro, com aquele bando de louco gritando. Está trabalhando energia agressiva, está botando para fora. É um jeito de poder colocar para fora. Não é gritar no ouvido do outro, eu vou te matar, porque isso é agressividade destrutiva. O gritar não é esse sentido, gritar na direção do outro, porque quando tu grita para o outro, vai um míssil energético na direção do outro. É diferente. Aqui o grito está na manifestação da minha dor. Quando um pai perde o filho e está com raiva de Deus e grita, oh meu Deus, por que tu levaste meu? Ele está fazendo um desabafo, está gritando, está botando para fora. E ele vai se aliviando, depois ele vai ali perto do cadáver do filho atropelado, por exemplo, ele vai fazendo aquele desabafo. Então, esse jeito, são várias formas do homem se expressar. Há o grito terapêutico e há o grito animal, o grito ofensivo, né? Os jogos, os esportes, ao invés de poder estar fazendo parte da gangue, vai dançar capoeira, é uma dança. Está colocando toda a energia dele ali na capoeira. Reduz a criminalidade. Joga para fazer o time de futebol. Pode perceber, o pessoal encontra logo um outro caminho que não o da droga e de fazer vandalismo no bairro. Nós temos essa experiência no trabalho nosso lá em Belém. Nós temos uma atividade na periferia. Então, a estratégia da dança e do esporte, ela é riquíssima. Nós introduzimos atividades artesanais de arte, são aspectos e outros aspectos estão relacionados à agressividade. Por favor, mais um. Essa é a última, para a gente ir para as perguntas e respostas. Não, eu vou fechar isso, vamos para as perguntas e respostas. Depois a gente volta para essa, porque vai ter pergunta relacionada a isso, eu já aproveito e ganhamos tempo. Alberto, e agora que os filhos estão na adolescência e nós que não sabíamos que estávamos prejudicando-os quando não os deixamos manifestar a sua agressividade na infância, nos sentimos culpados. E o que fazer? Não se sinta culpado retroativamente. Retroativamente só vale para ganhar pensão, não sei o que, indenização, é bom. Nós temos uma índole tanto para a culpa que a gente retroativamente quer fazer uma culpa retroativa. Você não sabia, então não se culpe. Ah, mas agora está uma igreja, assim, tudo bem, então vamos trabalhar agora. Mas não se culpe por não ter feito de uma forma que você não sabia. Porque senão nós não vamos sair do lugar. Vamos botar um ponto de culpa em cima da gente. A gente vai se esclarecer e dizer, puxa, 5 anos atrás, se eu soubesse, eu faria de uma forma diferente. Mas não me culpo. E até chego e dizer, meu filho, você me desculpe, eu não soube trabalhar bem. Eu fazia você engolir a raiva, porque não tem paz. Engula o choro. Cansei de ver.
e de viver essa experiência. Tinha chorado, me engula o choro, porque era uma traquinagem. Às vezes ele estava chorando porque fez a traquinagem, às vezes porque tinha levado umas palmadinhas aqui e acolá, né? Às vezes que tinha levado o cara, ele estava chorando e ainda tinha que engolir o choro. Então, aí se meu filho mandasse engolir o choro, agora eu queria que você chorasse, agora eu não quero chorar, então fale algo, porque também não deixava você falar. Não, você não deixava, não podia me defender, não sei o quê. É verdade, mas a sua mãe era assim, o seu pai era assim, desculpe. Eu também estou aprendendo com a vida e confessar para os filhos que a gente está aprendendo. Porque o pior é a gente saber disso e não dizer para eles. Ou então, faz o movimento de culpa e deixa eles fazerem tudo. Não, agora eu não deixava agora, eles podem fazer, ofender a quinta geração, eu vou ouvir. Não vai deixar ofender a quinta geração, não. Porque não são os extremos. Eu estava dizendo ainda agora aqui, quando nós estávamos aqui embaixo. Como nós não aprendemos a lidar com a agressividade, ou a gente tem uma postura omissa, engole, reprime, não diz nada, e sofre, implode, ou então a gente pisa, dá chutão, ofende a mãe dos outros, e não é nenhuma nem outra. A posição é uma posição do meio, é o caminho do meio. Olha, está doendo, ele está doendo, olha, eu me senti agredido por você, olha, não gostei do que você fez, olha, puxa, eu estou com vontade de chorar, aborrecido com isso que aconteceu entre nós. Falar, expressar isso e poder abrir um espaço saudável para que a gente possa oferecer as nossas lágrimas. Outro dia eu vivi uma experiência muito dolorosa de um familiar. Eu tive tenho um irmão cujos filhos são 4, uma família muito bonita, muito harmonizada, uma família espírita, criada num padrão espírita, muito rica. E tinha uma avó que era adorável, mãe da minha cunhada. E simplesmente aos 89 anos ela se jogou do prédio. Gente, isso é uma dor imensa, eu não imagino. Só quem já passou uma dor similar pode avaliar o que é isso. Era adorada por todos, os 4, mas até pelo meu irmão, porque só a gente não ama, né? A gente atura, ele amava, adorava ela. Ela era uma mulher, eu fiquei aqui, como diz o povo, entalado, fiquei aborrecido. Meu primeiro impulso foi de aborrecido com ela, porque ela não podia ter feito isso com ela e comigo. Por quê? Porque eu tinha uma relação de profundo amor com ela. Eu cuidava dela, ela era uma paciente psiquiátrica, tinha psicose meio depressiva. Eu usava o remédio homeopático, ela usava o remédio psiquiátrico. Mas, gente, eu tive que trabalhar a minha raiva. E sabe como eu trabalhei a minha raiva? Primeiro, confessando para mim. E segundo, falando que eu estava aborrecido, que era justo que ela tivesse feito. Porque eu vi uma alma que caminhou uma vida heroicamente, no final, uma alma bonita, pisa na bola. Ao mesmo tempo que eu orava por ela e chorava de saudade dela, eu tinha nos momentos raiva. Como ela não me disse que estava pensando em suicídio? Porque ela vinha pensando, depois foi se estudar, viu-se que alguns comportamentos dela eram comportamentos de suicidas. Porque ela estava procurando, mas não confessou, falou nada para ninguém, não escreveu nada. E foi bestial, se jogou do prédio do meu irmão, 8º andar. No almoço que foi feito para ela, familiar. Eram os 4, os 2, ela e uma amiga, e o esposo, né, dela, e uma amiga que tinha vindo de Belo Horizonte, fizeram um almoço em homenagem a ela e a amiga de 30 anos. Ela acabou de almoçar, viu bem no quarto, foi se projetou do prédio, naturalmente, com um quadro espiritual dramático. Ela foi não só, ela foi assassinada mais do que, foi mais homicídio do que suicídio. Entrar nos meandros do problema, vamos entender. Gente, moral da história, essa família, para digerir essa dor, vocês não imaginam o quanto essa família teve que falar. Aí falar, e saiu daquela fase mais aguda. Passado um tempo, estava todo mundo sofrendo, cada um com a sua dor, mas ninguém contava nada para o outro. E lá no dia, uma botou assim, não aguentou e disse: eu tenho sentido muita saudade da vovó, só sonho com ela. Gente, estava todo mundo sofrendo, precisando falar. Um dormia, o outro mudava de quarto, a outra pessoa estava indo ruim na escola, não estava dizendo nada para ninguém porque não tinha, e todo mundo
chorou novamente. Parece que aquele problema tinha piorado. Não, é que todo mundo deixou de falar, ficou aquele silêncio, aonde está estabelecido tacitamente que isso é muito doloroso da gente falar, e a dor não vai embora. Se a gente não falar da dor, a dor não vai embora. A dor não passa, tem que falar da dor. Não é para cultivar a dor, é para que ela possa ir embora. E tem que falar até esgotar. Quando esgota, foi embora. Assim se dá com a nossa relação agressiva. Temos que falar, a gente fala e vai esgotando e vai resolvendo isso. Então, com os nossos filhos, vamos dizer sim: ah, meu filho, eu agi assim, agi desse jeito, não fui legal, espanquei muito, porque às vezes a gente achava que no processo educativo o que funcionava mesmo era o chicote, largava o pau nos filhos. Fomos educados assim, usávamos a mesma estratégia. Ainda dizemos assim: não tiraram um pedaço de mim, porque não vai tirar um pedaço de ti. A forma da gente dizer já é despedaçada. Tanto despedaçou que a gente ainda diz assim: ah, não tiraram um pedaço de mim, eu largo o pau mesmo. Quer dizer, só diz disso quem apanhou muito não superou. Porque quem supera não larga o pau no outro. Não dá de pau, de galho, né? Trabalha a sua agressividade, como aquela mãe que diz assim: não, Alberto, eu me controlo. Eles fazem. Eu jogo os 2 chinelos e digo: você quer o psicólogo ou o pedagogo que você quer? Dando tempo para mim, Alberto. Quer dizer, ela trabalhando a agressividade dela, mas não chocando-se com os filhos, mostrando desagrado, mostrando que estavam indo no limite, entendeu? Isso é uma coisa. E a outra coisa é eu espancar o filho. É tão dramático quanto eu deixar os filhos fazendo o que eles bem entendem. Não vou reprimir meu filho, porque meu filho não pode ser reprimido, nada, tudo livre, tudo liberdade, porque não sei o quê. Ora, reencarnado para quê então? Aí a gente deixa eles livres, daqui a pouco estão dando pancada na gente. Então, esses extremos, eles são muito ruins de lidar com a agressividade. E eu posso me dar conta que batia, não repreendia. Às vezes, um aperto assim no braço ajuda, né? Não é o ideal, mas às vezes é o recurso que eu tenho. Agora, espancar e ficar a marca no filho, do filho ficar lesado mais de um dia com aquela marca do meu espancamento, isso é espancamento, isso é caso de polícia. Também deixar o filho a Deus dará como se fosse um gato que nasceu e se cria sozinho, isso também é violência, tão grave quanto a primeira. Eu posso fazer uma revisão com o filho e conversar com ele e dizer: não, meu filho, eu me equivoquei, hoje eu tenho uma nova consciência, o que a gente pode fazer? Porque tem 2 perguntas muito sábias que todos nós precisamos nos fazer. Uma é: o que é que fizeram comigo? Essa é uma pergunta muito sábia, para entender o comportamento do agora. Eu sou agressivo assim? Não levo nada para casa, nenhum desaforo? Não, comigo bateu, levou. Deu, está levando o troco. Ou então: eu sou assim, o cara pode me bater, me xingar, me ofender, me levar o carro, eu não faço nada, porque eu sou um cara que não consigo. Eu sou um cara mole, sou um cara bobo. O que é que eu faço com isso? Ler esse comportamento, fazer essa pergunta: o que fizeram comigo? É uma pergunta muito inteligente para entender meu comportamento no aqui e no agora. Seja covarde, seja violento. A segunda pergunta é mais inteligente: o que é que eu faço com o que fizeram comigo? Essa é a pergunta. O que fizeram comigo me remete a encontrar um culpado. Foi a mamãe, foi o meu pai, foi a escola, foi o seminário, foi o meu tio que me criou, foi a minha avó, não sei o que, foi meu pai que era doente. Isso me remete a causa e a culpados. Agora, a segunda pergunta me diz que eu sou o sujeito de trabalhar na minha história. O que fizeram comigo é uma coisa, e o que eu faço com o que fizeram comigo é a minha escolha de viver a minha vida. Essa é a pergunta que a gente deve fazer, porque essa é a pergunta mais sábia, que vai me dar condição de mudar a minha história. E isso nós podemos dizer para os nossos filhos. Podemos levar esse esclarecimento a eles, para poder mudar, sim, adolescente, estar mais adulto, né? E poder conversar, porque há possibilidades de mudança. Sempre há possibilidades de mudança. É verdade, quando a gente já vai mais adiante na idade, a gente tem menos flexibilidade. Mas um dia, a gente não vai reencarnar de novo. Vamos semear do que der para semear. E vamos trabalhando a flexibilidade que o Espírito tem para fazer as mudanças. Até para que ele não faça com o filho dele, ou seja, com o teu neto. Porque isso é uma reação em cadeia. E quando tu ajudas eles a pensar no que tu fizeste com ele, tu estás ajudando ele a fazer com o filho dele de uma forma diferente, mais saudável que tu.
Quando irmãos se enfrentam, cada um mostrando a sua agressividade, o que fazer? Interferir ou não? Os filhos refletem o comportamento dos pais. Se o pai se espanca, se agride, se empurram, não espere que os filhos não se agridem, se empurram e se espancam. Se os pais se agridem com palavras de baixo calão, ofensivas, não espere que os seus filhos não chamem pornofonias. Os filhos são espelhos. Os filhos não fazem coisas assim, do nada. Por mais agressivo que o espírito seja ao reencarnar, ele só consegue vestir aquela agressividade e manifestá-la de uma forma destrutiva se ele tiver um espelho que lhe dê esse elemento para que ele possa mexer nesse conteúdo e trajar a sua agressividade destrutiva. Então, nós vamos educar os nossos filhos a partir do nosso exemplo, da forma como a gente lida com as nossas encrencas. Como é que a gente trabalha com agressividade? A gente abana uma cara do outro, a gente ofende a mãe do outro, a gente xinga com palavras de baixo calão, a gente vai no carro e faz manobras, quando a encrenca surge no carro, agressivas, que colocam em risco a vida das pessoas e as outras que o carro pode alcançar. Como é que a gente trata a pessoa no telefone quando a gente está aborrecida? O filho vê isso. Eu duvido que dois filhos se enfrentem se não tem esse exemplo dentro de casa. Eles vão trabalhar a agressividade dele como ele vê os adultos trabalharem e de acordo com o espaço que os adultos dão para eles. Querem ver um exemplo? Veja como é que a tua filha brinca de 4, 5, 6 anos. Como é que ela brinca? Ela brinca igual a mãe. Se a mãe faz assim, ela faz assim. Se o pai faz assim, ele vai lá e faz assim. Tu olhas, parece que é um espelho. É um espelho. Os filhos aprendem por modelagem. Então, psicologicamente, eles estão absorvendo pelo processo educativo. Então, eles vão trabalhar na agressividade dele como os pais trabalham agressivamente, destrutivamente ou construtivamente com eles. Vão refletir isso. Se os pais utilizam essa energia agressiva para serem assertivos, para serem firmes, para serem mansos, para falarem com mais energia, ótimo. Se os pais utilizam essa energia agressiva para espancar o filho, para destituir o filho da sua condição de ser humano, para desqualificar os seus filhos, para reduzir os filhos a estado pode nada, os filhos vão usar esse mesmo recurso um com o outro, com o coleguinha da escola. Então, eu duvido que os filhos se espanquem se eles não têm esse exemplo dentro de casa. Exemplo que é dos pais e exemplo dos pais com os filhos. Porque se eles espancam um ao outro, é porque você espanca os seus filhos do processo educativo. Se você dá de cinturão, ele é chamado a dar de cinturão no outro, então quando ele vai para a encrenca. Se você puxa a orelha ao ponto de a orelha já estar assim, de tanto você puxar, ele quando brigar com a irmã, ele vai puxar a orelha da irmã. Duvido que não puxa a orelha. Quando ele se aborrecer lá, ele vai puxar a orelha da irmã. Mas vai contar, dele tanto para virar ET, tanto você puxar a orelha. Se você fala com ele e sai dando trampecho, a tendência é a tua dar trampecho, é dar murro, é dar bofetada. Então, os nossos filhos fazem uns com os outros o que nós fazemos entre nós, pais, adultos, e o que nós, adultos, fazemos com eles. Ou não? Ou vocês têm alguma dúvida disso? Se tiverem dúvida, percebam. Olha o lado dos outros, não olha de vocês não, porque de vocês não deve acontecer essas coisas. Acontece. Se vocês verem os seus filhos brigando, vocês vão ver que é um casal que está brigando ali. Às vezes os dois rapazinhos, eles brigam que nem o papai e a mamãe brigam. Assume a posição tal qual. Abana-se um abana, empurra-se o outro empurra, usa as mesmas expressões às vezes, de reduzir o outro, a autoestima do outro, seu gordo, seu magricelo, aí fica, tal, o pai briga com a mãe, você é uma gorda mesmo, ela diz, e você é um barrigudo. Os dois não têm barriga, não são gordos, mas tu és um cabeção, tu és um pé grande, aí fica um xingando o outro. Mas eu não tenho cabeção, não tenho pé grande, mas se você tem barriga, ela é gorda, e vocês se ofendem, usando o corpo como um mecanismo de reduzir um ou outro a estima, desqualificar o outro. Os filhos usam a mesma técnica. Se ele tivesse barriga, ele é barrigudo, barriga de lama, e o outro ele é gordo, não é verdade? Então, amigos,
nós precisamos estar bem atentos que os filhos nos reproduzem. Por isso que o exemplo é fundamental no processo educativo, é arrasador, é definidor do processo educativo. As crianças vão apontando encrenca, deixa elas se resolver. Então, vai lá e conversa. Não sei o que, fulano me fez isso. Você já conversou com ele? Não conversei porque ele me tirou não sei o que, o bombom. Então vai lá, diga que esse bombom é seu. Deixa eles se resolverem lá, para que eles possam ir, e você vai vendo que às vezes engata, não dá. Aí você tem que entrar mediando. Mas se resolve todas as questões, eles estão 18 anos, estão chamando papai e mamãe para resolver as encrencas dele. Não, porque o carro não sei o quê, não, porque a mesada não sei o quê, porque essa camisa é minha, ele está saindo, não está saindo, sabe, mas ele saiu com a minha calça, não sei o quê. O que é que a senhora acha, mãe? Vem cá resolver. Aí a mãe que resolve o problema. 18 anos tem que resolver se a camisa empresta ou não empresta, se a calça. Mas se a encrenca fosse lá com 6 anos, dissesse assim, olha, vá lá e se acerte com o seu irmão, como gente, tá? Ele vai lá, e vai como gente. Aí um usa uma palavra mais pesada, sabe? Não precisava dessa expressão, não. Onde você viu essa expressão aqui? Na senhora, mamãe, quando a senhora fala com o papai, ela fala assim. Tá bom, vou tentar me rever, mas reveja você também. E vamos crescendo todos juntos. É assim, é bonito lidar com a agressividade dos outros, quando a gente abre espaço para lidar, ter feedback acerca da nossa própria agressividade. Roberto, e quanto a essa energia destrutiva engolida, que dá vontade de gritar aos 4 ventos e dá vontade de se suicidar, mas sendo espírita, sei que a morte não existe. Poxa, nem me suicidar eu posso. O que fazer? Não pode mesmo, porque não é uma atitude inteligente. Não é uma atitude inteligente. A gente quer matar aquilo que está nos matando. Aí a gente pega e se mata. Assim que o suicida age. Quer matar o carrapato do boi? Mata o boi. O carrapato morre. Mas a doutrina espírita ela é muito bela. Ela diz, olha, nem tu te matando, essa depressão vai embora. Nem tu te matando, essa decepção vai embora. Nem tu te matando, não adianta de se matar. Então, bem, não adianta mesmo. Quer dizer, não dá para usar esse mecanismo destrutivo. Então, esse processo que a perguntadora ou o perguntador fez, ele não é um caminho. Gritar aos 4 ventos do mundo é um caminho. Grita para os 4 ventos e vai esgotando a tua raiva lá, botando para fora. Mas não está resolvendo. Então nem matar a gente pode. Pode, mas não deve. Não deve. Porque Deus nos criou para viver. Quando a gente tem que morrer, Deus leva. Eu vi agora uma criança de 2 anos para 3 anos. Fez um processo leucêmico bárbaro e, a despeito de toda a tecnologia médica hoje para tratar a leucemia, ela faleceu. Uma outra, na mesma idade, fez uma insuficiência, uma gripezinha, estava respirando assim, foram levadas para fazer porque a pior coisa é ser filho de médico. E se for único, é preferível não reencarnar. Olha, é duro. Filha única e de médico. E a avó médica, imagina, a menina começou a respirar, a avó pegou e levou logo para o hospital. Era uma gripezinha boba. Chegou lá, a menina fez uma infecção hospitalar e simplesmente morreu em menos de 48 horas. Foi uma coisa assim, aberrante, aonde tinham mais de 17 médicos foram mobilizados nessas 24 horas, porque era uma pessoa influente, era mãe médica, avó médica, mobilizado todo o hospital, chamados o entorno, e a criança foi e faleceu. Um outro pulou do 8º andar achando que ia voar. Do 8º andar, você vai até me chamar de mentiroso, mas eu vou correr esse risco. Do 8º andar, e fez apenas uma calvagadura aqui no pé, uma luxaçãozinha, uma bobagem. Nem fratura o danado fez. Vocês imaginem que pulou, caiu no meio dos capins que tinham, como se fosse um jardim, que era um bocado de folha, uns tajá, caiu no meio dos tajá. Do 8º ano, todos que eu passo, olha, difícil, eu olho, Deus existe. Aí vou abaixando assim. Mas ele não foi se matar, ele foi pular achando que ia voar, ele estava no delírio, num quadro maníaco, na sua patologia mental, e pulou para voar. Quando pulou, ele voou para baixo. Fez uma cavalgadura no pé
O danado nem fratura fez. A pobre coitada da criança que nem merecia o hospital. Foi para o hospital e lá se encrencou com um pobre coitado de uma bactériazinha lá, que levou toda a culpa e pronto, faleceu. Estão entendendo o que é o movimento? Então ninguém se mate, ninguém tenha pressa. Fazia como o Chico. Sabe essa história do Chico? Dia no Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo dizia, olha, vamos, que é o último ano do Chico. É o último ano do Chico. Aí começaram a perceber que a cada ano que passava, aqueles que comentavam não estavam de morrido, e o Chico estava lá. Aí sabe o que eles fizeram? Eles mudaram a fala, disseram, vamos que pode ser o nosso último ano do Chico. Não tenhamos pressa. Deus é amor. O Chico costumava dizer, Chico, que você está para morrer. Disse, o povo está com uma pressa que eu morra. Mas ele esperou desencarnar no dia certo, na hora certa, no momento certo. Sair espetacularmente do corpo no dia. Depois de ter extinguido até o fim o pavio, a claridade se soltou, né? Se soltou, como diz Joana de Ângeles na página que escreve sobre o Chico, né? O retorno do apóstolo Chico Xavier, uma página falando da desencarnação do Chico, fazendo uma análise histórica da vida dele, e sai na direção do infinito sendo recebido por Jesus. Um espírito desquilate, que tinha tudo para desejar morrer, mas a sua energia agressiva, construtiva, amorosa, foi de tal ordem posta, que ele fez o bem até na hora de desencarnar. Ele foi nobre até na hora de sair do corpo, ele soube sair do corpo. Ou seja, até para desencarnar, nós podemos desencarnar com sabedoria. Ele escolheu, porque ele tinha essa condição, para desencarnar no dia certo. No momento em que o país vivia a eufonia da alegria, a vitória. Um dia em que o país estava vivendo a alegria de poder ser um país com possibilidade de viver a esperança, com tantas dificuldades que o nosso país passa. Então ele escolheu esse dia. Então, se o grito ao perguntador não está resolvendo, o suicídio muito menos. O comportamento do marido, vivendo até em harmonia no lar, tentando deletar o fato da memória, mas não querendo lembrar de forma alguma do ocorrido, não perdoando nenhum dos dois. Como perdoar? Como trabalhar essa revolta? Como perdoar? Como perdoar? Como trabalhar essa revolta? E uma outra, anterior, como lidar com a questão da traição no matrimônio, onde se culpa a outra e se justifica o comportamento do marido, vivendo até em harmonia no lar, tentando deletar o fato da memória, mas não querendo lembrar de forma alguma do ocorrido, não perdoando nenhum dos dois. Como perdoar? Como trabalhar essa revolta? E um outro falando também da decepção conjugal, dizendo que não consegue mais se relacionar com o sexo oposto, da insegurança, de achar que ninguém mais merece confiança e que não é mais capaz de atrair alguém. Aí é uma questão muito ampla, são duas questões muito amplas, né? Mas eu gostaria de dizer que a gente tem que trabalhar essa mágoa que está destrutivamente nos destruindo, seja pelo esposo que traiu, ou pela a mulher que eu acho que seduziu meu esposo, ou o homem que seduziu a minha mulher. Eu tenho que trabalhar essa encrenca em mim. O processo do perdão é um caminho que precisa ser feito para aquele que quer gozar de sanidade, de saúde. Quem cometeu o delito de trair é que tem que trabalhar-se a si mesmo a culpa. Se a pessoa me trai, em princípio o problema é dela que me traiu. Não é meu, não fui eu quem traiu, foi ela, foi ele. É ela e ele que tem que se reaver consigo mesmo. Ele traiu a si mesmo na relação comigo. Vejam, portanto, que é um ângulo diferente. A traição, ela é da pessoa que rompe com o princípio, com o compromisso assumido. Ela rompe com ela mesma, na relação com o outro. O comigo
é aquilo que ressoa da traição que ela fez a si mesma. Eu vivo uma experiência agora cuidando de uma pessoa muito difícil, né? A pessoa me procurou sabendo que eu sou espírita, sabendo que eu tenho uma certa influência em Belém, e na casa, uma casa que eu participo, uma casa no centro da cidade, ela dizendo assim: então eu descobri que a minha esposa está traindo no centro espírita com um rapaz. Eu digo: mas como você descobriu isso? Senão eu desconfiava e fiz gravações telefônicas. Eu tenho 300 horas gravadas. E eu vim aqui porque eu sei que o senhor tem influência lá, eu sei que o senhor conhece a minha esposa, que o senhor já atendeu a minha esposa, e eu quero lhe dizer que eu estou aqui, que eu vou fazer cópias, meu objetivo é esse, eu vou fazer cópias dessas fitas e vou distribuir no centro para todo mundo, porque eu vou desonrá-la. Vou desonrá-la. Vou distribuir na família dela, na minha família, eu distribuo. Esse é meu objetivo. Eu estou fazendo a composição, tirando a parte que interessa, para não ficar tudo, e vou multiplicar essas cópias e vou dar. Eu estou atendendo essa pessoa 1 mês e meio, esse cidadão. A esposa, eu já a atender há algum tempo, e ela traía o esposo com uma outra pessoa. E eu disse: se você não quer ficar com ele, separe-se. Você está vivendo uma dinâmica muito grave, porque ela traía com alguém que era dentro da família, numa desproporcionalidade de idade, que era um parente próximo. Um processo muito difícil, delicado, explosivo. Analisava com ela a relação conjugal, e ela dizia: não tem mais nada. Fazia um relato do casamento, dizia que há 3 anos ele não tinha nenhum contato sexual, e situava todas as razões. Ele disse: se você tem todas essas razões, e se você acha que o caminho é esse, separe-se. E depois construa a sua pessoa com outra pessoa, a sua relação com outra pessoa. Essa pessoa continuou nesse processo. Quando acabou esse processo, ela se vinculou a outro, já dentro do centro espírita, com outro companheiro em causa. Companheiro Luiz, que ela levou para dentro de casa, que fez parte da família, dos encontros familiares, conviveu com a família. Então vejam como é dramático uma situação como essa. Ele está num processo depressivo grave, que é o quê? Raiva engolida. Ele não diz nada, não fala nada. E se você já conversa com ela? Não conversa nada. Como ele não põe para fora, ele vai entrando no processo depressivo, se vincula às entidades perversas e forja esse descaminho que é inclusão para todos. E eu comecei a dizer: você já pensou que tem muitas pessoas no centro espírita que estão chegando hoje lá, podem tomar acesso a essas informações, vão tomar essa situação como sendo a situação do centro espírita? Você já está defendendo que o senhor é espírita. Ele dizia assim, agressivamente. Eu dizia: não, eu não estou defendendo só porque eu sou espírita, mas porque o senhor, ele tinha começado a ir no centro espírita, agora ele está indo para conhecer as pessoas que ela conhece, porque ele quer dar pontualmente para as pessoas. Você veja, é a questão do ódio, é o mecanismo do ódio que nós examinamos. Você está com ódio dela e está urdindo a sua vingança. E eu fui fazendo N análises para ele, mostrando em que isso ia saciar. Ele não vai saciar em nada. Eu digo: você vai ficar tão ruim quanto, você vai usar a mesma estratégia que... Fui fazendo as várias análises, as várias interfaces que essa ação pode gerar, e aquele homem profundamente lesado. Pegando o celular da mulher, vendo o nome dele, agora a última, deixava de se telefonar. Quando ele desconfiava que estava gravando, porque ele disse não sei para quem, quando ele passou 2 horas na internet, ela, dentro de casa, ele telefonava para o telefone do cara, ocupado. Quando ela acabou de usar a internet, telefonou, aí deu desocupado. Aí ele, silêncio total, engole a raiva. Aí foi falar com o fulano no dia seguinte, jogou a verde e pegou a madura, confirmou aquilo que estava quase que óbvio, né? O que era quase um fato, e confirmou, porque o cidadão disse: não estamos falando na internet, mas nada demais, não sei o que, não sei o que. Então vejam o quanto, aí nós temos que analisar essas situações para ver como é que a gente lida com a nossa agressividade, com a nossa mágoa, com a nossa culpa. Até porque
como ela tinha me trazido a história deles, eu pude pontuar para eles: a sua esposa está com esse movimento extraconjugal. Agora, qual é a cota que tem de você nesse encontro extraconjugal? Tem uma cota que é dela, tem alguma cota sua? Ele ficou silencioso. Eu digo, porque se o relacionamento não está bem, as partes estão envolvidas. É o que Jesus fez no seu tempo, né? Cadê o outro? Onde é que está o outro? Né? Cadê o outro que se relacionou com ela? Mas o outro podia ser o esposo. Quando alguém cai, diz Dona Amélia Rodrigues, mãos ocultas ajudam a pessoa a empurrar para o tombo. Então, num relacionamento conjugal, ninguém é infiel sozinho. A gente transige na fidelidade, rompe com compromisso, mas rompe porque aqui não está bem. E aqui não está bem por quê? Porque o relacionamento está frágil, porque as partes não estão sabendo cuidar da relação, porque a relação vai se distanciando, vai esfriando, vai se tornando insípida ou agressiva, e as pessoas ficam vulneráveis. Porque um relacionamento que está satisfatório não tem espaço para uma terceira pessoa. Não há espaço. Não é que isso tenha que justificar a infidelidade, não é isso. É uma análise mais sistêmica do processo, para que a gente não seja tão radical, achando um culpado, botando toda a nossa energia agressiva e destrutiva naquela pessoa, e pronto. Então, há que se fazer essa análise mais abrangente, e podendo trazer para si mesmo, a mim, o que me compete fazer, em que eu contribuí para que isso acontecesse, o que é que eu devo fazer comigo de bom para, diante de uma situação dessa dramática, qual é a minha posição, qual é o meu próximo passo, para que eu não assuma processos passionais de matar se eu matar, né? Como ele tentou, esse cidadão, ele pensou em matar, só não fez por causa das 2 filhas que eles têm. Agora você fez aquela coisa, aquela vingança. Ele foi, disse para a filha, né? Desqualificou a esposa na frente das filhas, chamou das adjetivações mais vis que alguém pode tratar a outra. E eu disse depois, numa das sessões, eu digo, o que você acha que a sua filha sentiu ouvindo isso? Ele ficou calado, não foi bom. Eu disse, porque para você ela é tudo que você disse, mas para sua filha ela é a mãe. E como filha, isso é muito ruim, esse estrago é muito grande. Isso é um processo que vai como um terremoto, que a bomba cai aqui, quem está mais próximo é mais lesado. As suas filhas serão as primeiras a serem mais lesadas, dependendo da forma como você conduz isso. Aí disse, o senhor quer que eu perdoe? Eu digo, eu não quero que você perdoe, você tem que procurar saber o que é que você acha que é melhor para você, qual é o caminho que você quer seguir, quais são as opções, eu te ajudo a analisar as consequências. Não, mas porque o senhor é de lá, encrencou, né? De lá. Mas sabe por que ele me procurou? Porque eu sou de lá. Ele queria que eu soubesse. Mas ele não está convicto de que ele tem que fazer isso também, porque senão ele não me perguntava. E eu fico trabalhando aquela aula para que não haja um desfecho mais grave. Veja, uma atitude pode virar a cena gravemente. A energia agressiva mal posta. Mas uma atitude da energia agressiva no perdão será capaz de reverter tudo isso. E essa posição é ele, mas ele está sem base para isso. E nós estamos construindo. E o pior, que ele está indo no centro espírita, ele está gostando do que está lendo. Vocês imaginam, ele está fazendo tratamento espírita, está adorando. Não, aquilo tudo é bom. Eu sei que você não tem culpa, ele já começou a inocentar a casa. Eu já comecei a instalar uma culpa dele. Pois é, você vai deixar uma casa dessa, que tem mais de 70 anos, 75 anos de serviços prestados, de utilidade pública, uma casa honrada, ética, que não tem um senão contra ela, você não vai manchar, porque a casa, ela não vai sofrer, mas vai sofrer as pessoas que souberem disso. Iniciantes não vão poder fazer separado uma coisa da outra, e poderão ficar contaminadas, porque o senhor é responsável pela ajuda que essas pessoas deixaram de obter. Eu tive que fazer essa reflexão, que é uma consequência. Então, amigos, é muito difícil trabalhar na energia agressiva quando se trata de um relacionamento conjugal. Mas também, a energia agressiva, se bem utilizada no relacionamento conjugal, ela é capaz de projetar você para as estrelas. Mesmo que a tua atitude seja uma separação. Você
você achar que deve, mas uma coisa correta, aonde você não precisa jogar lama em todo mundo, aonde você não precisa reduzir o outro que já caiu, reduzindo a pó, aonde não precisa descer de níveis, colocar no mesmo nível do outro, como já vi uma companheira dizendo, não, eu fui e arrumei uma outra transa, para ele saber, fez o mesmo que ele fez. Eu digo, e aí, me senti uma prostituta. Ela que tinha a mágoa, ficou com a culpa, não com ele, porque ela disse que ele merece, fica com a culpa de ter feito isso comigo. A gente pensa que faz, a gente faz com a gente. Por isso Jesus disse, vai, eu também não te condeno. Aquela mulher já estava sofrida demais, ele ia condenar quem? O amor não condena, o amor ajuda, levanta, vai, eu também não te condeno. Agora vai e observa, não repete, olha para o teu caminho, acerta melhor o alvo. Ele diz para aquela mulher, não tornes a pecar, que significa, traduzindo na nossa linguagem, isso, dando o apoio para que aquela mulher seguisse. Essa atitude é uma atitude de coragem, de energia agressiva construtiva. O povo todo queria usar energia agressiva destrutiva, lapidando aquela mulher, matando aquela mulher. Jesus propunha um movimento diferente, era lapidar, não a mulher no sentido de matar, era fazer um processo de depuração daquela mulher, lapidar o espírito, aformosear o espírito. Essa era a proposta do Cristo. Enquanto eles queriam jogar pedra na mulher com a atitude agressiva, jogar pedra, Jesus estendia a mão para ela, para que aquela mulher pudesse ser lapidada internamente, pudesse fazer surgir o eu sagrado. Entendendo o sentido, como é diferente? A agressividade um empurrava para baixo, jogando a pedra, a outra dava a mão para o outro e erguia o outro. Para fazer isso, precisa ter muita coragem, para enfrentar a multidão como Jesus enfrentou ao seu tempo, e enfrentar o discurso teórico que visava engrupir em erro, engendrado em erro, que era Moisés manda apedrejar. Olha, parei contra Moisés, contra a multidão, só tendo muita energia agressiva construtiva, muito amor. E ele fez isso. E não só não morreu ele, Jesus podia ser apedrejado junto com ela, que estava indo contra Moisés, mas como também salvou aquela mulher. Mas mais do que isso, ele deixou que todo mundo saísse reflexivo, pensando, avaliando, porque ele disse, quem não tem erro, atira a primeira pedra. E todo mundo saiu reflexivo, analisando. Então essa é a minha sugestão ao perguntador, que a gente possa avaliar melhor essa postura do Cristo e ver, dentro do cenário onde você está, qual é a atitude mais amorosa que você pode optar. Apesar de ainda termos muitas perguntas, o tempo urge. Então vamos para a última. Jesus foi agressivo no episódio dos vendilhões do templo? O vendilhão dos templos, a exemplo de outras passagens, que Kardec teria ensejo de colocar no Evangelho segundo o Espiritismo no título de A Falsa Moral, ou A Estranha Moral, como reza o título, e que traduz a necessidade de olhar para algumas passagens com um olhar mais profundo, porque são atitudes que estão expressas que Jesus fez, mas que são incompatíveis com o Espírito do Cristo. É natural que essa é uma das passagens que não faz o menor sentido admitir que Jesus saiu, a exemplo do que é reproduzido nos filmes, com um requinte até de violência destrutiva, ele sai pisoteando com uma cara agressiva. O Zefirete, por exemplo, a cara de um Cristo, coitado, acho que eu faria uma cara melhor do que aquela, eu tinha a mesma raiva que o Cristo, aquele Cristo que ele põe lá. Imagine que se os vendilhões colocassem aqui, os camelôs colocassem aqui no centro espírita, e qualquer um dos centros espíritas aqui, coisas para vender lá. Imagine que os presidentes iam sair chutando, iam sair dando pisada, iam sair chicoteando. Se nós que somos profundamente limitados, não temos essa iluminação, não faríamos isso. Seria descabido, desproporcional. Então não cabe pensar
que Jesus possa ter tido essa atitude de violência. Jesus teve N oportunidades de ser violento, se fosse um ser violento, destrutivamente não foi. Jesus não foi violento em nenhuma situação. Em várias situações ele poderia ter utilizado a energia agressiva destrutiva. Eu não conheço nenhuma passagem onde Jesus tenha utilizado a energia agressiva destrutivamente. Quando ele está no Horto das Oliveiras, os guardas se aproximam e perguntam: a quem procurais? Jesus indaga: a Jesus Nazareno. Ele diz: sou eu. Os guardas caem no chão. A narrativa eles caem no chão. Narrativa evangélica. Então, um homem que tinha a capacidade de desaparecer no templo, de andar sobre as águas, de fazer com que os guardas caíssem no chão, a assertiva dele, e os guardas tremerem de medo, porque ele só disse: sou eu. Ele não disse mais nada, ele disse: caio aí no chão, seus miseráveis que estão querendo me pegar. Não. Um homem que vai ser, porque uma coisa você acredita verbalmente, outra coisa, você está sendo supliciado. Ele estava sendo supliciado, com a 70 quilos na costa carregando, sendo açoitado, com coroa de espinho, já tinham cuspido, já tinham feito um julgamento arbitrário, e as pessoas que ele vai caminhando no caminho, em volta dele, ele não dirigia a ninguém uma palavra ofensiva, a ninguém. Ainda tem tempo de dizer: não choreis por mim, chorai por vós mesmas, as mulheres chorosas. Ao ladrão, atende o ladrão. Ao povo que dizia: Jesus, tu não te dizia que tu eras filho de Deus? Então peça que Deus venha te tirar daí. Tu não salvaste os outros? Salva-te a ti mesmo. Com escárnio, com ódio, com fúria e com crueldade. Jesus foi revestido de todo esse incremento. Ele, do alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um homem desse, que surgiu 3 dias depois, para insuflar a esperança dos desesperançados, para vir ao encontro dos apóstolos que estavam se sentindo culpados, porque não tiveram firmeza, alguns deles ter uma posição mais defensiva, outros porque foram frágeis, não fizeram nada para evitar que ele fosse à cruz. Ele volta para as mesmas pessoas que estavam fragilizadas, não ofendeu a mãe de ninguém, a avó de ninguém, voltou para dizer que estaria com eles até o fim dos séculos do mundo. Um homem desse quilate, que tinha o poder que ele tinha, como outro dia um espírito me disse: não, ele foi um fraco. Mas por que fraco? Mas com todo o poder que ele tinha na cruz, ele se deixou morrer? Nós não queremos saber dele. A nossa igreja é uma igreja sem Cristo. Movimento de sacerdotes vinculados ao poder, numa igreja cristã sem Cristo. Imagina isso, paradoxal. Aborrecidos, porque sabiam que ele tinha poder e não usou, porque o poder dele não era egoicamente, mas eu que saio daqui da cruz e saio voando como a gente quer, como as pessoas querem esses milagres, né? O poder dele não era de matar todo mundo, o poder dele era de amar, e o amor chega a isso mesmo, ele vai até ao coroamento da renúncia, o devotamento vai até a renúncia, e ele foi até a renúncia, até a desencarnação. Não podia ter outro jeito, estava até nas profecias. Um homem que vivesse como ele deveria viver aquele tipo de vida, só poderia ter aquele fim. E ele vive até o fim, muito embora tivesse energia para ter dado um outro caminho, no sentido de não se submeter àquele tipo de morte. Mas o problema não era sair daquele tipo de sentenciamento. O problema era poder amar aquelas pessoas. Não era se livrar da morte física, porque o que é morte física para o espírito do quilate do Cristo? Então, ele vai com a sua energia amorosa e cumpre aquilo que ele disse para os discípulos: quando destruírem o templo divino, eu reconstruirei 3 dias depois. O templo não era o templo lá de Salomão, era o templo do seu próprio corpo. Cumprirei aquilo que ele teria dito: quando me erguerem da terra, todos atrairei a mim. Colocado ele na cruz, ele fez o movimento de acolhimento, e até hoje a cruz se transformou num símbolo de redenção. Ele cumpriu o que ele disse quando o mal fere a orelha do soldado com a sua agressividade destrutiva. Quando Pedro fere a orelha de Mal com a sua agressividade destrutiva, ele desembainha com espada. Porque pela espada, aquele que mata, morre, aquele que usa, sofre o mesmo processo.
E ele morre numa espada, que a cruz é uma espada fincada na terra. A cruz tem um formato de uma espada embainhada na terra. Então, era um homem desse poder, mas que dizia hipócritas, quando ele estava ao lado da hipocrisia. Quando estava diante do medo, advertia os discípulos que tinham pouca fé. Era um homem assertivo. Jesus não era um bobo, Jesus era um homem iluminado, que está muito acima de nós mesmos. Mas nós não conseguimos ver Jesus, de modo algum, nessa perspectiva que ele é. A gente confunde energia com agressividade, a gente confunde firmeza com dureza, a gente confunde a atividade dele profundamente determinada com uma atitude de rudeza. Jesus jamais foi rude, jamais já foi grosseiro, jamais foi violento, jamais foi destrutivo. Ele foi firme, enérgico, mas compassivo, amoroso. Esse movimento que Jesus fez é o movimento que os Espíritos nos assinalam para que a gente possa trabalhar a nossa energia agressiva. Trabalhar a energia agressiva é estar vinculado ao nosso eu sagrado, na nossa sagrada origem do Criador, é ser Deus, como ele disse, assumir a posição de filho e seguir, como ele mesmo disse, nas pegadas dele. Podem destruir o corpo, mas não lhe alcançarão a alma. Essa é a nossa posição. A agressividade pode vir de fora. Hoje nós observamos os nossos irmãos fanáticos do maometanismo, do islamismo, se autodestruindo, num gesto aparentemente de muita coragem. Mas a proposta de Jesus era diferente. Poderão nos destruir, mas nós não vamos destruir ninguém, nem a nós, nem aos outros. Que destruam-nos, se quiserem, se for a opção deles, mas não será a nossa opção. Nem deixar que isso aconteça se pudermos evitar, e nem nos autodestruirmos, e nem destruir os outros. A posição de Jesus é a posição da mansuetude, da pacificação, que está calcado na energia mais operosa que a humanidade já conheceu. A energia agressiva de Jesus deu-lhe ensejo, na fala de Emmanuel no Caminho da Luz, a criar a terra. Só um espírito desse quilate poderia usar essa energia para construir um orbe, que talvez não tenha sido tão difícil quanto está sendo construir o nosso mundo interno, esculpir esse mundo interno. Jesus é o nosso parceiro e nós somos os artífices. Ele é o arquiteto principal. Nós somos um operário que estamos construindo o nosso mundo interno. Essa parceria é uma parceria divina. Mas às vezes a gente não ouve o arquiteto e vai pintando e bordando. Mas a proposta dele é uma proposta para que assumamos definitivamente o gerenciamento dessa energia. E ao fazê-lo, possamos caminhar serenamente, sem destruir ninguém, sem nos autodestruir. E se pudermos impedir que os outros nos destruam, a gente vai impedir. Se não pudermos, como aconteceu com Jesus, que seja o nosso holocausto vitorioso, não só para nós, mas para a humanidade. Às vezes esse holocausto está marcado pelo inimigo externo, que é um assalto, um sequestro. Às vezes é um acidente, às vezes é uma doença, às vezes é um episódio no qual somos envolvidos, e ali está o nosso testemunho. A nossa proposta, entretanto, é de poder ser o mestre da dança um dia. Estamos mais para o mestre Kung Fu, o mestre do movimento, do que para o mestre da dança. Mas o nosso caminho é podermos um dia, depois de vivenciarmos um grande embate conosco mesmos, assumirmos o controle e exorcizarmos os espíritos internos, os demônios internos e externos. Internos são as nossas encrencas. Os externos só funcionam se houver ressonância com o interno. E fazer isso, banir da terra a fealdade da corrupção, que é um mal que afeta a terra hoje, a terra inteira, mas não só essa, as outras formas de degeneração do ser humano, nós só conseguiremos fazer se nós assumirmos uma posição bem centrada no nosso eu sagrado, percebermos que o nosso movimento terá que ser um movimento cristão. O Espiritismo nos acena com essa possibilidade quando Jesus nos propõe
que nós deveríamos amarmos uns aos outros e que nós deveríamos ter como referência Ele. Amai-vos como eu vos amei. Essa é a proposta para nós lidarmos com a nossa energia agressiva, trabalhando-a construtivamente. Obrigado.